Doutor Paulo, vou lhe fazer uma pergunta que chegou ainda há pouco aqui para o nosso programa. É do Jadir, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele gostaria de saber como fica, diz ele, gostaria de saber como fica o meu direito de férias, pois quando faltava pouco mais de 2 meses para fechar o período de aquisição, sofri um acidente de trabalho e fiquei afastado por 10 meses. E daí, doutor Paulo? Infelizmente, Jadir, os 10 meses de afastamento, eles retiram o teu direito a férias. Então, tu não vais conseguir usufruir férias. É sem férias para ele, então? Sem férias para ti, Jadir. É, que período superior a 6 meses, né, de afastamento. Todo o afastamento que passe de 6 meses, ele exclui o direito de férias. Tá bom, Jadir? Então, lamentavelmente, né? A CLT, ela tem, nos afastamentos, né, doutora Mariana, ela tem alguns afastamentos sem justificativa, eles vão reduzindo o período de férias. Porém, 6 meses é o teto para que não haja usufruir férias alguma, né? Então tá. Doutora Mariana, vou lhe fazer uma pergunta também que chegou hoje aqui para o programa, e é de um telespectador que pede para não ser identificado. Tive uma audiência trabalhista, agora é esperar a sentença. O que significa conclusos os autos para julgamento, proferir a sentença? Ele quer saber se demora muito para ser a sentença nesse caso. E daí, doutora? Bom, a questão relacionada ao tempo de sair a sentença ou não é algo bem relativo. Vou falar em termos de prazos legais que um juiz tem para cumprir, em tese, né, para proferir a sentença. Nós temos um prazo de 30 dias úteis previstos no Código de Processo Civil e existe um regramento interno da Justiça do Trabalho, que é uma norma do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que prevê que um juiz pode ter até 30 processos conclusos, que esse termo conclusos ao juiz significa que o juiz está com o processo para proferir a sentença, então o processo não se movimenta daquele local, né, ou físico ou eletrônico, no caso do processo eletrônico, e pela norma do CSJT nós temos não podemos ter mais do que 30 processos com o prazo de 30 dias úteis, mais 30 dias a contar do término desses 30 dias, que aí são esse prazo adicional são dias corridos, e nem podemos ter um processo com 30 mais 60, que são 30 dias úteis mais 60 dias corridos. Essa norma interna da Justiça do Trabalho é para fins de apurar se o juiz tem resíduo ou não. Então, assim, legalmente falando, o prazo do juiz são 30 dias úteis. A média do tempo de julgamento nos sugere que, falando em termos de média, a Justiça do Trabalho profere as sentenças dentro desse prazo legal. Então, eu sugiro que ele mais ou menos vá cuidando, né, esses 30 dias úteis, a contar da data em que provavelmente foi a segunda audiência dele, que o juiz encerrou para a sentença, e sempre lembrando que ele pode acompanhar o processo dele pela internet. Se for aqui da nossa região, que provavelmente é, né, o site é www.trt4.jus.br. Lá terá um campo em que ele vai poder consultar, ele já deve estar acompanhando, porque ele está exatamente com o termo técnico, né? E quando sair a sentença ali, vai ter um campo que vai estar escrito sentença, que é o documento que o juiz publica, então, encerrado esse prazo. Bom, então acho que provavelmente não demore muito, né? Não, acredito que não. Acredito que não. Ou seja, tivemos uma aula de processo de trabalho. Falando em termos assim bem práticos, é como se as partes, seja o trabalhador ou a empresa, jogassem um jogo de xadrez. Para cada movimentação de um lado, o juiz abre prazo para o outro lado se manifestar, tomar ciência. Depois o outro lado movimenta também o processo, abre o espaço para uma nova jogada. Quando todas essas etapas, né, todas as movimentações, está tudo pronto, ou seja, o juiz não precisa mais de nada, eles ficam conclusos para que o juiz tome a decisão. Isso. E esse é o período que pode demorar um pouco.
Também pode demorar o fato de marcar a primeira audiência também, né? Às vezes demora um pouco ou não demora mais. A gente tem uma média assim de 60 até 90 dias para marcar a primeira audiência pelo rito ordinário, que são as ações acima de 40 salários mínimos, né, o valor da causa, e um prazo mais curto, a depender da movimentação processual da unidade para os processos de rito sumaríssimo, que são até 40 salários mínimos. Então tá bom. Eu vou dando aqui minhas perguntas, eu vou colocando no ar aqui, porque eu quero saber também. Quero ajudar o nosso telespectador aí. Doutor Paulo, vamos lá, doutor Paulo. O Júlio mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele trabalha como atendente num supermercado. Agora ele foi escalado para trabalhar durante 9 dias sem folga. Ele pergunta se isso é possível e informa que a convenção da categoria dele não fala nada sobre o assunto. Júlio, é possível trabalhar 9 dias sem folga? Sim, é possível. Tem trabalhadores que trabalham 15 dias, porém não é correto, né? Por isso que a legislação é possível. Tem muitos trabalhadores que trabalham em escalas 10 dias sem uma folga, né? A legislação diz que a cada 6 dias o trabalhador tem que ter um dia de folga, exatamente para que recupere as suas forças físicas, mentais, né? Todas as folgas, todos os intervalos que o trabalhador tem, eles são importantes para a recuperação. Então, dentro de um dia trabalhado, existe a folga, que é a folga do descanso, para repouso e alimentação, né? Artigo 71, menos até 4 horas de trabalho sem descanso, de 4 a 6 horas, 15 minutos, de 6 a 8 horas, 1 hora de descanso, não é 1 hora para almoçar, é 1 hora para descansar, e o almoço pode compor. Entre um dia e outro, existe necessidade sim do descanso, que é o descanso, é o intervalo interjornada, que é um descanso de 11 horas. É necessário que haja essas 11 horas para que o trabalhador se restabeleça. A folga semanal, que é o que a tua dúvida, Júlio, tem que ter a cada 6 dias um dia, e por fim, no ano, 1 mês de folga, que pode até ser parcelado, que é para que o trabalhador se recupere como um todo. Quer dizer, ter 9 dias é possível, mas não é legal. Não é legal. Inclusive, enseja o pagamento em dobro desse dia que é destinado ao descanso. Tá bom, Júlio? Então vai lá atrás dos teus direitos. Doutora Mariana, vamos fazer a pergunta agora do João Paulo, que mora aqui na cidade de Porto Alegre, nosso vizinho aqui. Faz 5 anos que trabalho na mesma empresa. Tive uma doença e fiquei 4 anos encostado. Agora estou retornando e fui informado que não tenho direito ao PIS. E o João Paulo quer saber se isso é verdade. Certo. João Paulo, então só fazer um esclarecimento inicial aqui. Por favor. De quais são os requisitos para o empregado fazer jus ao abono salarial decorrente do Programa de Integração Social. O empregado tem que ter 5 anos de cadastro no PIS, ele tem que receber salário de até 2 salários mínimos, o contrato de trabalho dele tem que ser informado na RAIS, que é a relação anual que a empresa faz todo ano, em relação a todo ano, no mês de fevereiro do ano subsequente, ela informa toda a relação de empregados com data de admissão, dispensa se for o caso e valor de salário. E ele tem que ter 30 dias trabalhados remunerados durante o ano. Então, esses dias de não trabalhados ou não remunerados também são informados na RAIS. E aí o que acontece? Se o afastamento foi contínuo durante esse tempo, desse período de 4 anos, isso está informado lá na RAIS e, de fato, o empregado não faz jus ao pagamento do abono salarial. Por quê? Porque lá na relação anual estará informado que ele esteve afastado. Portanto, em relação aos anos base em que ele não teve 30 dias de trabalho remunerado, ele não fará jus ao abono. Então, neste caso, em relação a esses anos corridos, né, em que ele não trabalhou nem um dia ou nem um mês, né, na verdade, ele realmente não fará jus. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui que chega por telefone, é de um telespectador de Canoas, que pede para não ser identificado, a gente respeita aqui, né? Ele diz o seguinte: a empresa onde trabalho costuma dar advertência. E ele pergunta, é verdade que 3 advertências podem dar justa causa? E não se identificou, né? Não se identificou. Então, o nosso telespectador, não é verdade.
Existe uma prática reiterada, grande parte das empresas estabelecem entre a empresa e os trabalhadores algumas regras, do tipo, 3 advertências, ela vai gerar uma justa causa. Não existe na legislação nada que determine que tantas advertências dê. Nós só orientamos a empresa o seguinte, cada medida disciplinar, ela tem que atender um determinado objetivo, e ela tem que ser gradual. Então, por uma falta que não seja grave, uma advertência, ela pode ser verbal, ela não precisa ser por escrito. Na reincidência, dependendo da gravidade, uma suspensão. Então, necessariamente não precisa ter 1 ou 2 advertências para gerar uma suspensão. A suspensão, o trabalhador ele vai ficar sem trabalhar 1, 2 ou 3 dias e não vai receber. Por exemplo, ou seja, uma punição, é uma medida disciplinar mais grave e, por fim, a justa causa. Só que a justa causa, dependendo da gravidade, existe inclusive na CLT um rol de situações que pode ensejar a justa causa. A justa causa pode ser dada de imediato, só não pode haver 2 punições pelo mesmo motivo, tipo uma advertência e a justa causa, ou uma suspensão e uma justa causa. Mas existe muito mais do que número, trabalhadores têm 7, 8 advertências e mais não sei quantas suspensões e continuam trabalhando. Então é muito mais o trato da empresa com o seu trabalhador para estabelecer os limites em que o trabalhador vai ser dispensado. Doutora Mariana, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui da Letícia, que mora em Novo Hamburgo. Ela disse que ficou 17 dias de atestado e quando retornou, trabalhou por 3 dias e a empresa a dispensou por justa causa. Ela disse que é auxiliar de limpeza. Está certo isso, doutora? Bom, Machado, aqui seria interessante que a Letícia tivesse nos identificado, se é que ela foi informada disso, porque às vezes acontece o trabalhador ser dispensado por justa causa e o empregador não esclareceu o porquê ele está sendo... qual é o fato que culminou com a justa causa. Mas se a dispensa dela por justa causa estiver relacionada aos 17 dias de afastamento, está errado. E realmente a empresa não poderia ter dispensado. E aí é mais ou menos nessa linha que o Dr. Paulo estava explicando de como aplicar a justa causa. De fato, a gente não tem uma regra objetiva da quantidade de sanções disciplinares que o empregador deve fazer até dispensar o empregado por justa causa, mas nós temos 2 situações importantes em casos de faltas. A jurisprudência adota como critério para o abandono de emprego, por exemplo, um afastamento necessário de 30 dias. Se o empregado não completou esses 30 dias de afastamento, nós entendemos, o entendimento da jurisprudência, né, é que não pode ser considerado como abandono. E mais, nesse caso aqui, além de ela não ter os 30 dias de afastamento, ela trabalhou 3 dias, o que significa que se a empresa a dispensou por justa causa em decorrência desse afastamento, a sanção não foi imediata, porque tem mais uma questão também, que a sanção sempre deve ser a advertência, ou a suspensão, ou a própria justa causa, tem que ser aplicada de forma imediata à ocorrência da falta, sob pena de se entender que houve um perdão tácito do empregador, porque ele pode tolerar uma determinada falta sem aplicar nenhuma sanção. E nesse caso aqui, como ela trabalhou 3 dias, ela já tinha retornado do atestado. Então, se fosse o caso de ela ter ficado 17 dias afastada de forma injustificada, que não é o caso, teria que ter sido dispensada logo em seguida do retorno. E ainda assim não teria o período de afastamento, que é o requisito objetivo, né, dos 30 dias para dispensa. Quantas pessoas a gente esclareceu só nessa resposta aqui, né? A pessoa está perguntando, está pensando, me demitiram por justa causa. Machado, gostaria de saber... eu nunca vi, Machado, tantas justas causas quanto em 2019. É? Muito, muito, muito. Nunca tinha visto tantas juntas no ano, viu? Então, deixa eu aproveitar e fazer bem ligeirinho uma pergunta do Dr. Paulo aqui. Uma pergunta chegou por telefone, diz assim, meu esposo está registrado, dona Karina, lá de Cachoeirinha. Meu esposo está registrado como operador de máquina CNC na carteira. E depois de sofrer um problema na coluna, foi colocado a fazer serviço de auxiliar de indústria. E a dona Karina quer saber se isso é desvio de função. Karina, depende da situação. Nós temos só 2 minutos. 2 minutinhos, então vamos rápido. Depende da situação. O desvio de função é se teu marido fizesse
uma atividade que ensejaria maior responsabilidade ganhando menos. Então, não me parece que um operador de máquina CNC, ele deve estar fazendo uma função, eu acredito que inferior até, né, tecnicamente falando. Tem que se analisar se ele está com problema de coluna, a empresa está tentando adaptar ele a uma nova função. Se não houver prejuízo do salário, que é disciplinado pelo artigo 468, né, uma alteração contratual lesiva, não há problema algum. A questão é ver se o teu marido consegue executar a função nova, né, que está adaptada a não ter problema de coluna. Se o problema de coluna persistir, aí procure inclusive o médico do trabalho da empresa para ver a questão previdenciária. Então tá bom. Falei que era só 2 minutos, tem um tempinho ainda para agradecer ao Dr. Paulo Dias, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. E a doutora Mariana Piccoli Lerina, da 5ª Vara da Justiça do Trabalho, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Machado, brilhantar o nosso programa. E pelas respostas que eu tenho certeza absoluta esclareceram dezenas de telespectadores. Lembrando que amanhã às 18h30 eu estarei de volta aqui. Amanhã nós vamos tratar de direito comercial. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.